Questões da banca IBFC. Pergunta número 1. Quanto à internet e às ferramentas de busca do Google, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. É possível pesquisar imagens pela ferramenta de busca do Google? Sim, verdadeiro. A gente pode pesquisar imagens ali. A ferramenta de busca do Google não permite descobrir o menor preço. Isso aqui é falso. No Google, a gente tem lá o Google Shopping, que é possível a gente avaliar isso sim. Na opção Ferramentas do Google, pode-se filtrar só documentos em PDF. Não. Você pode filtrar uma série de outros tipos de arquivo ali, não só apenas o PDF. Então seria VFF. Nossa alternativa correta, A. 2. Quanto ao manuseio de arquivos e pastas no Windows Explorer. Então o Windows Explorer é aquele que a gente navega no computador pelos arquivos. Selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta. Então, tecnicamente correta. Qual dessas abaixo estão corretas? A. Existe no Windows 7 o conceito de bibliotecas e a existência de 4 delas como padrão. Exatamente isso aqui. Essa é a nossa alternativa correta. Que bibliotecas são essas que ele está falando aqui na questão? São 4. Documentos, imagens, músicas e vídeos. Isso são bibliotecas, né? Você pode ter uma biblioteca de documentos, uma biblioteca de imagens, músicas e vídeos. Essas são como padrão, mas pode ter mais, né? Você pode criar outras bibliotecas. Essas aqui são definidas como padrão, aqui já vem no sistema ali, então cuidado. O Windows Explorer possui somente uma única forma de exibição de arquivos e pastas. Não, você pode exibir de diferentes formas, em ícones, em listas, por tamanho. A partir do Windows 7, os arquivos não são mais representados por ícone. Nada a ver, né? Todos eles ainda possuem ícones. A pasta que está dentro de outra pasta é chamada tecnicamente de pasta-mãe. Não. A pasta por fora dessas é sim chamada de pasta-mãe. Não é a que está dentro. Por exemplo, se eu tenho uma pasta aqui e tem uma série de outras pastas dentro desta pasta, essa aqui seria minha pasta-mãe. Essa é a pasta-mãe, não as outras. Tá? Então aqui está trocado o que seria a definição de pasta-mãe. Próximo, número 3. Referente ao Word 2007, tanto o recurso de quebra de página como o número de páginas estão contidos no menu. Mais uma daquelas questões de localização de ferramenta. Qual dos menus abaixo a gente vai encontrar quebra de página com o número de páginas? No menu Inserir. Vamos lembrar aqui, ó. No Word, então, nós temos o menu Inserir, quebra de páginas. Como eu já comentei em outros vídeos, é recomendável que você abra o Word e anote todas essas ferramentas. Ou simplesmente pare esse vídeo aqui e anote todas as ferramentas que estão presentes no menu Inserir. E no layout, no design, na página inicial. Você consegue achar facilmente isso na internet, caso você não tenha o Word instalado. Mas você tem que anotar. Se eu ficar simplesmente falando e lendo esse monte de nomes aqui, não vai adiantar nada. É preciso que você anote para ajudar a memorizar essas informações, tá? Então é localização de ferramenta, questão muito comum em provas. 4. Os respectivos aplicativos para edição de texto, planilhas e apresentações pertencem à suíte de aplicativo do escritório BR Office. Então olha só, o BR Office ou o LibreOffice são o quê? Ferramentas de código aberto, gratuitas e de código aberto. São alternativas gratuitas ao Microsoft Office. Muitas universidades, muitas repartições públicas têm adotado o LibreOffice ou BR Office como alternativa porque você não tem um custo ali. Você comprar uma licença do Microsoft Office é muito caro, então dependendo da situação não vale a pena. Então, o Microsoft Office é uma alternativa gratuita. Opa, até escrevi errado aqui, vou corrigir. Código aberto e gratuito. Gratuitos e de código aberto, tá? É um código gratuito. O que quer dizer código aberto? Que você pode, qualquer um, pode ir lá, ver o código do programa, modificar, distribuir esse código. Tá, então ele quer saber qual o nome dos aplicativos de texto, planilhas e apresentações do LibreOffice ou do BR Office. Nós temos então o Microsoft
o Word. O análogo do Word ao LibreOffice seria o Writer. Então nós temos duas alternativas aqui. Então já tem o Word, já pode descartar, né? O Word do Microsoft Office. Agora nós temos, olha, Excel. Excel também do Microsoft Office. Então a gente já pode descartar essa opção. Então para a gente aqui, alternativa C. Questão número 4, alternativa C. Writer, Calc e Impress. O de documentos, planilhas e apresentações. Próxima questão. Os dispositivos para armazenamento de dados evoluíram muito a sua capacidade. Se necessitarmos realizar um backup, lembrando que backup é uma cópia de segurança, né, você guardar os seus arquivos numa cópia de segurança, de um processo que está ocupando atualmente mais de 500 GB, devemos utilizar, no mínimo, um HD, né, um disco rígido de 10 bytes, 100 MB, olha, 500 KB, 50 MB ou 1 tera. Nesse caso, a nossa alternativa é 1 tera, 1 TB. Então vamos lembrar aqui, ó, nós temos byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte, sempre multiplicado por 1024, tá? Em questão de tamanho. Normalmente não costuma ser tão específico assim nas provas, mas você pode anotar aí para lembrar, sempre 124 vezes a mais que o outro, tá? Então, olha só, se eu preciso de 500 GB, né, se eu tenho 500 GB, eu preciso no mínimo de 1 tera para conseguir guardar isso lá. Questão número 6. Leia atentamente a frase abaixo. Os dispositivos dessa topologia, então está falando de topologia, são conectados em série formando um circuito fechado. Então o que ele está falando aqui? Que a gente tem uma série de computadores que estão em um circuito fechado. Vários computadores aqui conectados nesse circuito fechado. Os dados são transmitidos unidirecionalmente, né? Então ele só vai em uma direção, ele não vai e volta. Em nó até atingir o seu destino. Então nós temos vários computadores aqui e nós temos esse circuito fechado então. Assinale a alternativa correta para a qual topologia possui tais características. Eu já até comentei, né? Até no próprio desenho aqui já dá uma dica. Seria anel? Seria barramento? Cisco ou eclipse? Na verdade essas aqui você nem vê, né? O que nós vamos ver é anel e barramento. Então no caso, como sugere meu desenho ali, em anel. Mas vamos dar uma olhadinha com calma nisso. Olha só, os três principais tipos de topologia que vocês têm que saber. Estrela. Depende do nó central. Uma falha nos computadores não afetam os demais. A não ser, claro, se for no computador do meio, se for no servidor. Se o servidor der algum problema, aí sim afeta os demais. Mas, caso contrário, o problema seja apenas um desses, aí os outros continuam normal. Anel. A distribuição em círculo, uma falha pode afetar toda a rede. É essa aqui, ó. É o que nós acabamos de ver. Barramento. Um único cabo para distribuição dos dados. É de baixo custo, mas uma falha prejudica toda a rede. Então, assim como o anel, o barramento também falhou um computador, vai prejudicar todos os outros. Mas qual que é a vantagem? São bem baratos de você fazer, de você aplicar. Então, se na prova perguntar isso, qual que é mais barato? O anel ou mesmo o barramento, inclusive, é o de baixo custo, é o mais fácil de você implantar. Mas você tem esse problema, uma falha em um computador prejudica todos os outros. Anota aí. Questão número 7. No Excel 2010, quando se quer formatar células que estão acima da média em um intervalo selecionado, como preenchimento, por exemplo, ou seja, a partir dessa média a gente vai ter a mudança de cor naquela célula. Vermelho claro e texto vermelho escuro, pode-se utilizar diretamente o recurso chamado... Bom, que recurso que é esse então que eu explico para a célula, né? Forneço para as células informações para trocar de cor quando dá um determinado valor. Seria formatação como tabela? Provavelmente não, né? Até porque está relacionado com tabela. Seria autopreenchimento? Não, o autopreenchimento, como não sugere, é que ele já preenche automaticamente alguns campos. Seria uma formatação condicional? Sim. Formatação condicional, uma condição para se formatar, né? Essa formatação, ou seja, a cor do texto, só vai acontecer com base nessa condição. Que condição que aqui está falando? Acima da média. Formatação de preenchimento? Não.
E formatar células? Não, formatar célula não é genérico, né? Você pode fazer em qualquer célula. Questão número 8. Quanto aos conceitos básicos sobre navegadores, né, os browsers, assinale a afirmativa abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Então, navegadores. Com um browser, permite-se acesso ao World Wide Web, a internet. Ok, verdadeiro. É possível, por meio de um browser, ouvir um podcast. Claro, você pode escutar podcast, vídeo, música, imagens, pode. O mais novo browser do Google denomina-se Edge. Não. O Edge, na verdade, é da Microsoft. Então, Edge é da Microsoft. O Edge é o antigo Internet Explorer, tá? Internet Explorer. Então, se perguntar isso, sim, é o antigo Internet Explorer, mas é da Microsoft. Como que chama o navegador do Google? Chrome. O Google Chrome, aí sim, é o do Google. Então, a alternativa para a gente aqui, B. 9. No pacote Microsoft Office, existe um aplicativo específico para criar e trabalhar com banco de dados. Esse aplicativo foi denominado pela Microsoft D. Então aqui ele vai falar de um programa que ele é pouco utilizado, mas ele pode ser essa questão vai sempre aparecer para te ajudar a solucionar algum problema de nome, de formato de programas do Microsoft Office, caso apareça. Seria o OneDrive? Não. O OneDrive é para armazenamento na nuvem. Então, quando você vai salvar coisas na nuvem utilizando a Microsoft, você tem esse tipo de armazenamento, tá? Então, as coisas na nuvem, nesse cloud computing que eles chamam, está muito comum, muito em alta em provas também. Seria o Microsoft Access? Talvez, né? Uma boa alternativa. Seria o Outlook? O Outlook é para e-mail. Colocou e-mail, Outlook. E o OneNote, notas. Todos esses da Microsoft. Então, sobra para a gente aqui o Access. O Access é para banco de dados. Questão número 10. Quanto a um dos principais esquemas de segurança da informação, ou seja, backup, selecione a alternativa que apresenta os itens que permitem tecnicamente realizar uma simples cópia de segurança. Então, backup nós estamos falando em segurança, tá? HD externo? Sim, é possível. Armazenamento da nuvem, nós acabamos de fazer uma questão sobre isso, né? O OneDrive ali. Sim, pode ser no Google Drive, por exemplo, no Dropbox é uma outra opção. Anotem, hein? Então aqui, sim, armazenamento na nuvem, ela é possível. Num pendrive, bom, também é possível. Se você tiver um pendrive muito grande, por exemplo, né? Mas também dependendo do tamanho do arquivo, você pode colocar em um pendrive e usar ele como um backup. Então, nossa alternativa correta aqui, D. Relação apresentada, todos são permitidos.